A gente vai falar um pouco agora sobre formas quadráticas, apresentar a definição e alguns resultados sobre elas. A gente não tem muito tempo de explorar formas quadráticas nesse curso, mas algumas coisas são particularmente importantes, especialmente para a otimização, como você vai usar no curso de cálculo. Tá? Bem, a ideia é simples, formas quadráticas são uma generalização das funções quadráticas univariais do tipo y igual a x ao quadrado. Tá? Então pensa na função quadrática mais simples possível, essa daqui é passando pela origem. Ok? Essa função aqui pega um elemento em R, x, e transforma em um outro elemento em R, x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Tá? O domínio e o contradomínio são unidimensionais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai permitir que o domínio tenha uma dimensão superior. Então não precisa ser R no domínio, pode ser Rn para qualquer n no domínio. Okay? Então é simplesmente uma forma quadrática, é simplesmente uma função que pega elementos em Rn, a gente pode interpretar como um vetor de números reais, tá? E leva em R. Tá? Aqui é a notação para a nossa forma quadrática, tá? O domínio Rn, um vetor de números reais, e o contradomínio continua sendo R. Tá? Essa função assume valores reais. E o que é particularmente útil aqui para a gente é que uma forma quadrática admite representação matricial. Tá? A gente vai definir uma forma quadrática da seguinte maneira. Tá? Eu quero uma função que pegue elementos em Rn e transforme em R. Tá? Eu quero pegar um elemento x pertencente a Rn, um vetor, tá? E quero que esse x seja transformado em um elemento que eu vou chamar de q de x na reta. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai representar isso matricialmente? Com essa expressão aqui. O valor que a função assume para um vetor x qualquer é esse vetor transposto vezes a matriz A que representa essa forma quadrática vezes x. Como a gente está trabalhando com Rn, o vetor x precisa ter n coordenadas. Então, o vetor x transposto vai ser 1 por n, o vetor x vai ser n por 1, lembrando, a gente sempre representa um vetor como uma matriz coluna, tá? E, portanto, para essa operação fazer sentido, está bem definida, essa matriz A aqui no meio tem que ser n por n, ou seja, tem que ser uma matriz quadrada de ordem n, tá? Para um x qualquer em Rn, tá? No espaço euclidiano n-dimensional. Tá? Bem, a gente pode representar uma forma quadrática de diferentes maneiras. Na verdade, há infinitas matrizes que a gente pode escolher para colocar aqui e ela vai representar a mesma forma quadrática. A gente vai escolher a mais fácil de trabalhar. Tá? Qual é a mais fácil? A matriz simétrica. Eu sempre posso escolher uma matriz simétrica para representar uma forma quadrática e isso facilita a minha vida. Tá? Portanto, é sempre a minha opção. Bem, vamos olhar a forma quadrática mais simples possível, tá? A forma quadrática que leva R em R, tá? Ou seja, o domínio ainda é unidimensional. Como é que vai ficar isso? Tá? Q de x é simplesmente faltou aqui, vezes x ao quadrado. Tá? Se você quiser, você pode escrever isso da seguinte forma. X transposto vezes uma matriz A vezes x, fazendo uma matriz A igual a um único elemento, exatamente porque a gente está com domínio unidimensional. Como é um único elemento, x transposto é igual a x, acabou. Tá? Então, x vezes A vezes x é igual a x ao quadrado, que é o que a gente tem aqui. A forma quadrática mais simples possível, tá? Como o domínio é unidimensional, n igual a 1, a matriz A tem que ter ordem 1. Ela tem apenas uma linha e uma coluna. Tá? Falta também o quadrado aqui. Se A for positivo, a gente tem uma parábola virada para cima. Tá? Se A for positivo,
eu tenho essa cara aqui. Isso aqui é para um A maior do que zero. Se o A for negativo, eu tenho uma parábola virada para baixo. Necessariamente, a parábola passa no zero. Se eu botar x igual a zero, q de x é igual a zero também. Então, essa função necessariamente passa na origem. Tá? A gente quer saber o comportamento dela fora da origem. Tá? Já vai voltar a isso. Vamos olhar mais um exemplo, agora com domínio bidimensional, R2. Eu pego um vetor em R2 e transformo em um número real. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Bem, está aqui uma forma quadrática genérica. Se ela depende dos termos quadráticos, isso pode ser o primeiro elemento do vetor ao quadrado, x1 ao quadrado, com determinado coeficiente, o segundo elemento do vetor ao quadrado, tá? Eu tenho o vetor x1, x2, eu posso ter um termo com x1 ao quadrado, posso ter um termo com x2 ao quadrado, e um coeficiente qualquer, ou posso ter o produto desses vetores. Nota que em todos os casos, os expoentes das variáveis somam 1. Aqui, soma 2, perdão. Aqui, x1 vezes x1, x1 ao quadrado, expoente soma 2. Aqui, x1 vezes x2, 1 mais 1 somou 2 também, x2 ao quadrado. Expoente é igual a 2. Tá? Cada um desses termos tem o seu coeficiente. Ok? Como é que eu posso representar isso matricialmente? É simples. Eu vou escolher essa matriz aqui. Lembrando, não precisa ser apenas essa matriz, tá? Mas se você fizer essa operação matricial, x transposto vezes essa matriz vezes x, você vai chegar exatamente dessa expressão. Tá? Bem, vamos chegar a esse resultado para uma matriz genérica. Tá? Tem uma matriz qualquer. Tá? Vamos obter o valor da forma quadrática para uma matriz A genérica. Então, eu tenho o vetor x transposto vezes essa matriz, vezes o vetor x original. Como sempre, o vetor original está em forma de coluna. Tá? Eu vou colocar essa matriz aqui dentro. E vou fazer esse produto. Tá? Vamos fazer isso... Acho que vale a pena fazer isso à parte. Deixa eu fazer aqui embaixo. Tá? Como é que vai ficar essa operação? x1 vezes x2, que multiplica A1, A12, A21, A22, vezes x1, x2. Como é que vai ficar isso? Vamos fazer primeiro essa multiplicação do lado esquerdo. Como é que vai ficar isso? Primeira linha vezes primeira coluna. A1 vezes x1 mais A21 vezes x2. Essa é a primeira linha. Primeiro elemento da primeira linha. Agora, primeira linha vezes segunda coluna. Como é que vai ficar? A12 vezes x1 mais A22 vezes x2. Tudo isso que multiplica x1, x2. Esse x1, x2 é esse que está aqui. Ok? Agora vamos fazer essa segunda operação. Esse vetor vezes esse vetor. Essa multiplicação matricial, né? Como é que vai ficar? Primeiro elemento vezes primeiro elemento. Tá? Vamos destacar aqui isso daqui tudo. Deus. Isso daqui tudo é um elemento só que eu vou multiplicar por esse primeiro aqui. Isso daqui tudo é um elemento só, segundo elemento dessa primeira linha. Vou multiplicar por esse outro aqui. Como é que vai ficar? A1 vezes x1, A1 x1, A1 x1 vezes x1, A1 x1 ao quadrado, mais A21 x1 vezes x2, mais agora essa soma vezes x2, vai ficar A12 x1 x2 mais A22 x2 ao quadrado. A gente nota aqui
que tem dois termos que dependem do produto x1, x2, que eu posso colocar em evidência. Então, isso vai ficar a1 x1 ao quadrado, mais a12 mais a21, que multiplica x1, x2, mais a22, x2 ao quadrado. Então, uma forma quadrática genérica pode ser escrita com a matriz A qualquer, que vai gerar essa forma quadrática genérica aqui. Observe uma coisa importante agora. Não me importa exatamente quem são A12 e A21. Só me interessa a soma deles. Eu posso escolher quaisquer valores para A12 e A21, que a soma é a única coisa que aparece aqui embaixo. Certo? Então, eu vou escolher esses elementos da forma mais simples possível. Tá? Eu vou escolher dois elementos iguais, tá? Tal que a soma seja a que eu preciso, qual seja o coeficiente do termo cruzado, do produto cruzado x1, x2. Ponto final. Isso daqui é minha forma quadrática genérica, que eu posso representar com qualquer matriz, bastando que a soma dos elementos da diagonal principal seja exatamente o coeficiente do produto cruzado. Ok? Bem, vamos seguir a partir daqui, tá? Tá aqui o resultado que a gente acabou de encontrar. Eu fiz essa multiplicação, essa passagem aqui e ali embaixo, um pouco mais devagar, mas é a mesma coisa, tá? E esse é o resultado. A gente pode escolher quaisquer elementos A12 e A21, tal que a soma deles seja exatamente o coeficiente do termo cruzado. Tá? Como a gente quer usar uma matriz simétrica, a gente vai fazer com que cada um deles seja cada um dos termos da diagonal principal seja exatamente a metade desse termo cruzado. Aí eu vou fazer b sobre 2 mais b sobre 2 igual a b. E com isso eu consigo trabalhar com a matriz simétrica. A gente vai parar aqui agora. No próximo vídeo a gente vai discutir a definição de formas quadráticas. Vezes x1